Olá, tudo bem por aí? Aqui Rafael da Roadprint e hoje eu vim trazer um assunto super importante para você, que são as metodologias de custeio e formação de preço de venda na comunicação visual. Eu tenho visto cada absurdo nesse mercado sendo utilizados métodos totalmente sem embasamento técnico que eu decidi preparar uma aula super completa sobre todas as metodologias de custeio que existem no mercado. E não somente sobre o RKW, que é o que nós utilizamos na Roadprint. Acompanha comigo? Nossos tópicos serão: o que são metodologias de custeio, tipos de metodologias, o método RKW, o método custeio direto. Aí eu vou fazer para você um comparativo sobre esses dois métodos e, por final, os perigosos métodos empíricos. Bom, eu sou o Rafael, sou o CEO da Roadprint, sou engenheiro civil de formação, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho especialização na área de custos e produção, trabalho há mais de 10 anos com gestão especificamente para a comunicação visual. O que são metodologias de custeio? São a forma como as empresas agregam ao preço de venda os seus custos de fabricação. Basicamente, a teoria é essa, mas o principal objetivo é separar os custos fixos e os variáveis e definir qual que vai ser o peso dentro de cada produto e de cada venda. Mas você deve estar se perguntando: quais são os tipos de metodologia? Basicamente, existem somente dois: o método de custeio integral e o método de custeio direto. Mas dentro de cada um, aconteceram algumas variações ou até outros nomes que ficaram mais conhecidos. Por exemplo, no custeio integral, nós temos nomes como custeio total, custeio por absorção, custeio pleno. Já no custeio direto, que é o outro segundo método, nós temos outras nomenclaturas, como por exemplo, custeio variável ou custeio marginal. Basicamente, a diferença entre eles é: um deles efetua rateio dos custos fixos no produto, que é o caso do custeio integral. Já o custeio direto não utiliza rateio e em si uma contribuição marginal sobre cada produto. Mas fique tranquilo que eu vou explicar detalhadamente como que funciona esse processo de levar os custos fixos para dentro dos produtos. Vamos entender um pouco sobre as diferenças teóricas entre essas duas metodologias. Por exemplo, o custeio integral considera todos os custos e despesas no produto, sendo elas variáveis e fixas, diretas e indiretas. Já o custeio direto considera somente os custos variáveis e diretos no produto. O custeio integral utiliza rateio dos custos e despesas fixas e o direto não utiliza rateio, em si, um índice de contribuição sobre os custos diretos. Também no custeio integral, o produto em si sabe todos os seus próprios custos e lucro. Já no custeio direto, o lucro não é tangível diretamente no produto, somente no faturamento total. E mais para frente você vai conseguir entender o porquê. Falando em diferenças práticas, no custeio integral nós pegamos todos os custos variáveis, diretos e indiretos, mais os custos fixos, mais o lucro, e nós temos o nosso preço final de venda. Já no custeio direto, nós pegamos os custos variáveis, não somamos os custos fixos e atribuímos uma margem de contribuição. Mas claro, dentro dessa margem de contribuição, existe o custo fixo, mas não como um valor, e sim como um percentual, para formar o nosso preço final de venda. Bom, aqui nós temos algumas variações dos métodos, mas, de fato, nós iremos utilizar somente alguns deles. Por exemplo, o RKW para o custeio integral e o variável para o custeio direto. Eu vou trazer para você também métodos híbridos, que é o caso da Roadprint, onde nós utilizamos o custeio integral para a formação de preço de venda e o custeio direto para a análise gerencial com base na contribuição marginal, que é o nosso conhecido ponto de equilíbrio. E por fim,
os métodos empíricos, que não utiliza nenhum dos dois métodos e que pode ser um grande perigo para a sua empresa. O método RKW. Ele é um método de cálculo com base no custeio integral, onde nós utilizamos parâmetros do custeio integral para levar os nossos custos fixos diretamente para o produto. Vamos entender um pouquinho como que nós fizemos para calcular e ter a formação de preço de venda utilizando o método RKW. O primeiro passo é levantarmos as despesas diretas, mas essa não muda de nenhum método para o outro. Basicamente, nós precisamos levantar todas as despesas diretas que vão variar de acordo com a nossa venda. Dentre elas, despesas com matéria-prima e custos de vendas como impostos, comissões e custos de cobrança. Mas aí que começa a metodologia de custeio RKW a funcionar. Como que eu levo as despesas e os custos fixos diretamente para o meu produto a fim de saber a que preço que eu devo vender? O nosso primeiro passo, então, para identificar os nossos custos e despesas fixas é identificar as nossas despesas gerais, água, luz, telefone, aluguel, que vai nos dar, neste nosso exemplo aqui, R$22 mil aproximadamente de despesas gerais administrativas. Também temos que levar em conta todas as nossas despesas com funcionários, tanto eles administrativos, auxiliares e produtivos, que também vai nos fornecer um montante total de despesas com funcionários. Também devemos levar em consideração as depreciações dos equipamentos imobilizados que nós temos separadamente para cada setor. Logo, para que possamos, ao fim do período de vida útil, conseguir adquirir novos equipamentos e manter sempre o nosso parque gráfico, a nossa empresa de comunicação visual, com equipamentos modernos e eficientes. Agora, a questão é como fazer o rateio dessas despesas que nós levantamos para dentro de um produto. Por exemplo, eu sei que minhas despesas gerais são de R$22 mil, mas como que eu represento uma fatia deste valor dentro de cada produto? E é isso que eu vou explicar para você como que a metodologia RKW faz. A primeira coisa que nós precisamos fazer é levantar todas as despesas, identificando ela em 3 tipos diferentes: despesas administrativas, auxiliares e produtivas. Bom, de onde saem essas despesas? Nesses dados que eu te mostrei anteriormente: despesas gerais, despesas com funcionários e depreciações. Agora, que tipo de critério que nós utilizamos? A despesa ela é específica ou de toda a empresa? Se ela for de toda a empresa, nós vamos alocá-la no setor administrativo. Por quê? Porque depois nós vamos pegar esse valor e fazer um rateio para os setores produtivos. O mesmo ocorre com as despesas auxiliares. Mas se ela for específica, isto é, ela ocorre somente em um determinado setor, nós iremos colocar ela somente lá. Um exemplo disso é se você tem uma manutenção de equipamento. Se ela é específica de um equipamento, você colocará somente naquele centro de custo e não nas despesas administrativas ou auxiliares. Outro critério importante é se ela é uma despesa administrativa, auxiliar ou produtiva. Por que nós precisamos fazer essa separação? Por causa do rateio. Nós vamos pegar todas as despesas administrativas e auxiliares e nós vamos fazer um rateio para dentro dos setores produtivos. Vamos entender como que isso funciona? O primeiro passo, nós vamos pegar o montante que nós temos somente das produtivas. Com isso, nós vamos ter um total de despesas produtivas dentro da empresa, que nesse nosso exemplo é de aproximadamente R$33 mil. Feito isso, nós vamos fazer uma proporção de quanto cada despesa representa do total das despesas produtivas. Após isso, vamos fazer um rateio, lembra, das despesas administrativas e auxiliares, que neste nosso exemplo é de R$46 mil, e vamos jogar para dentro das despesas produtivas, fazendo uma soma entre as despesas produtivas e as rateadas, e com isso nós temos um
total de despesa produtiva mais rateada por centro de custo produtivo. Você pode estar se perguntando, mas por que eu preciso fazer um rateio dos setores administrativos e auxiliares para os setores produtivos? Uma vez que os setores que são auxiliares e o setor administrativo não gera produção, nós precisamos levar essas despesas de uma forma proporcional para os setores produtivos, a fim de identificar um valor de hora para esse setor. Se esse valor for somente das despesas produtivas, as auxiliares e as administrativas não vão estar computadas, e é por isso que a gente faz. No próximo passo, vamos identificar como que a gente descobre o valor de hora. Estamos quase lá. Antes de prosseguirmos, repare o total de despesas que nós temos nos nossos centros de custos, que é de R$80 mil. Esse valor vai ser muito utilizado daqui para frente. Grave ele. Mas da onde saiu esse valor? Só recapitulando, ele é a soma de todos os setores administrativos, auxiliares e produtivos. Ok, o rateio já está pronto. Como inserir esse custo no produto? Por intermédio do cálculo de valor de hora por centro de custo. Nós vamos fazer uma identificação de quantas horas produtivas cada setor trabalha e vamos levar ele para dentro do nosso centro de custo a fim de identificar esse valor de hora. Essa hora pode ser máquina ou hora homem. Basicamente, nós levantamos as quantidades com base em uma metodologia para saber a capacidade produtiva real. Veja que ela é bem diferente da nominal. Note também que alguns setores e alguns centros de custos, essa quantidade é um pouco diferente. Por exemplo, o setor de acabamento e de instalação, ele está com um número superior a 147 horas. Por quê? Se você reparar, lá nas nossas despesas com funcionários, nós temos 3 acabamentistas e 2 instaladores. Por isso que o acabamento foi vezes 3 e a instalação foi vezes 2. Agora nós vamos pegar o montante total de despesa já rateado, junto com as produtivas, vamos dividir pelo número de horas produtivas de cada centro de custo e nós teremos, por fim, o nosso valor de hora por centro de custo. Pronto! Agora nós já sabemos como levar as despesas fixas para dentro do nosso produto. Para isso, cada produto que nós vamos orçar, nós vamos precisar identificar o tempo que nós vamos levar para produzir. Vamos fazer um orçamento de exemplo? A primeira coisa que eu vou fazer é levantar a parcela de mão de obra que de fato vai carregar para nós os custos fixos no produto. Neste nosso exemplo, eu peguei alguns centros de custos, como de impressão, de acabamento, de instalação e da nossa router. Multipliquei pelo meu valor de hora e tenho o meu custo total de mão de obra. Como calcular o preço final de venda? Vamos identificar o total de mão de obra. Neste meu exemplo, eu estou tratando a matéria-prima como um custo de R$ 121,70. Note, este valor é variável e ele independe para o nosso ponto de equilíbrio, ok? Que mais? Terceirizações também nós consideramos como uma despesa variável, diretamente vinculada à venda. Então, se tiver terceirização ou não, para fins de ponto de equilíbrio, não muda os nossos cálculos. Com isso, nós temos os custos produtivos totais levantados, aplicamos as nossas despesas de venda, que são impostos, comissões e cobrança, uma margem de lucro desejada, isso é específico de cada empresa. Neste meu exemplo eu estou com 30% e por fim nós temos o nosso preço final de venda. O que nós na Roadprint utilizamos que nós chamamos de custeio híbrido? Para a formação de preço de venda nós utilizamos o custeio integral por meio do RKW. Por quê? Porque ele leva todas as despesas diretamente para dentro do produto e ele sozinho sabe os seus custos e sua margem de fato. Mas para análise gerencial, isso é, para entender se a empresa já deu lucro, atingiu o ponto de equilíbrio, nós utilizamos o custeio direto por meio da contribuição marginal.
Vamos entender? Aqui está aquele orçamento que nós estávamos fazendo. Agora eu adiciono a parcela que identifica qual é de fato a minha contribuição marginal, isto é, a soma da mão de obra mais o lucro, que neste caso nos forneceu uma contribuição marginal de aproximadamente R$ 1.100. Você pode estar se perguntando, mas o lucro entra para a contribuição marginal? Sim, mas ele só de fato vira lucro a partir do momento que nós atingirmos o nosso ponto de equilíbrio. E já já nós vamos entender o porquê. Como que eu vou calcular agora o meu ponto de equilíbrio? Quando os custos fixos foram pagos, pois o restante é variável e somente ocorre quando tem venda. Este exemplo nós temos aqui todos os dias do mês, dia 1, dia 2, dia 3, e nós temos um valor de venda mais uma mão de obra em um lucro. Todas as vendas nós vamos armazenar a nossa contribuição marginal e vamos acumular esse valor. Lembra daquele número que eu te falei dos R$ 80 mil de custo fixo? Vai chegar um momento em que esse custo fixo vai ser pago com o valor acumulado das contribuições marginais. E neste caso ocorreu entre o dia 18 e dia 19. Até essa data o meu lucro foi zero, mesmo que eu tenha levantado uma margem de lucro nos produtos. Mas aí você vai dizer, como que eu garanto que eu vou ter uma margem de lucro de 30%? Lembra que nós levantamos uma capacidade? Eu parto do princípio e o método parte do princípio que a capacidade vendida vai te entregar uma margem de lucro determinada. Isso é, se tu previu que tu vai trabalhar 147 horas e tu trabalhar essas 147 horas, e tu adicionar uma margem de 30%, ao final do período você vai ter 30% de lucro. E é isso que eu vou te mostrar daqui para frente. Ok, então está aqui o nosso custo fixo, que foi levantado lá da soma de todos os nossos centros de custos da empresa. E é aí que eu sempre digo que a matemática é perfeita. E para te ter certeza se o método de custeio que tu utiliza está correto e é eficiente, você precisa trazer a prova real. Isto é, eu levantei um preço e ao final, com esse preço levantado, tem que me sobrar exatamente o valor que foi previsto. Vamos entender? Ok, eu vou fazer um exemplo agora utilizando toda a capacidade. Isso é, eu fiz uma previsão de quanto que eu posso trabalhar e eu vou fazer uma venda prevendo que eu vou trabalhar 100% do tempo. Ora, se eu multiplicar pelo valor da hora levantada por dentro do meu sistema, ele identificou que o meu custo de mão de obra foi de R$ 80 mil, ok? Esse número eu falei lá no início que ele era super importante. Algumas coincidências já começaram a acontecer aqui. Com isso, nós levantamos a nossa mão de obra. Neste nosso caso, eu não vou inserir nenhuma despesa de matéria-prima e terceirização, porque ela é uma despesa variável e indiferente, ela não interfere no nosso ponto de equilíbrio. Vou adicionar também os meus impostos, comissões e custos de cobrança, que nós chamamos de despesas relacionadas à venda, e também a nossa margem de lucro reservada e desejada, que é de 30%. Com isso, nós temos o nosso preço final de venda calculado para um orçamento que está utilizando 100% da minha capacidade produtiva do mês. Perceba que o montante de contribuição marginal levantada foi de R$ 133 mil aproximadamente. Note que o montante de contribuição marginal armazenada para ponto de equilíbrio foi de R$ 133 mil aproximadamente. Lembra dos nossos custos fixos, que é o valor de R$ 80 mil? Veja, exatamente o valor que eu estou cobrando de mão de obra é o valor que o meu centro de custo levantou, que é as minhas despesas. Então, se eu pegar os R$ 133 mil de contribuição marginal que essa minha venda com capacidade total está me gerando, diminuir o meu custo fixo, eu tenho um lucro de R$ 52 mil. E veja, ele é exatamente os 30% que eu coloquei de margem de lucro. Aí você pode estar se perguntando, onde está o custo de matéria-prima? É indiferente porque ele é variável, mas igual vamos fazer um orçamento simulando essa despesa variável de matéria-prima, ok? Estou fazendo um orçamento utilizando novamente a capacidade total,
mas também estou levando uma despesa de matéria-prima, que nesse caso está dando R$50 mil aproximadamente. Levo esse valor para o meu método de formação, meu orçamento específico, onde é que eu insiro todos os indicadores. Está aqui a minha mão de obra, em cima está o meu material e coloco também agora a mesma margem de lucro de 30%. Note que o valor da nossa contribuição marginal aumentou. No entanto, a nossa mão de obra cobrada, que está relacionada diretamente aos nossos custos fixos, continua nos mesmos R$80 mil. O que aumentou foi o valor do nosso lucro, visto que o percentual de 30% é sobre o nosso preço final de venda. Então note que o nosso percentual de lucro sobre o faturamento ficou imutável. E essa é uma das grandes sacadas desse método, porque eu garanto uma margem de lucro e ela é calculada sobre o preço final de venda. Se tu for vender uma quantidade maior de matéria-prima vinculada ao trabalho, ele vai garantir sempre o mesmo percentual. O teu lucro pode ser valor maior ou menor. E se eu não vender toda a capacidade? E aí nós vamos fazer um exemplo simulando uma venda somente de 50% da capacidade. Isso é, a sua empresa teve um mês ruim e você conseguiu vender somente 50% da sua capacidade produtiva. Então veja, coloquei no tempo somente a metade desse valor e aí nós levamos lá para a mão de obra o mesmo exemplo. Ao invés de eu armazenar os R$80 mil em mão de obra, eu consegui armazenar somente R$40 mil. Com isso, mantendo que os meus custos fixos continuam em R$80 mil, eu tive um prejuízo líquido de R$13 mil. Note que o lucro de 30% eu continuei aplicando. Só que como a minha empresa está superdimensionada, isso é, eu tenho o dobro de profissionais que eu precisava de fato, eu tive que pagá-los parado. E isso saiu da minha margem de lucro, corrompeu toda a minha margem e ainda me gerou um prejuízo. E aí você pode estar se perguntando, qual a solução para não ter prejuízo? A primeira opção, e muitas vezes é a mais fácil em termos de esforço, seria vender mais. Só que vender mais, de fato, nem sempre é a operação mais fácil. Então, o que é a segunda opção e talvez a opção mais correta caso você nunca consiga vender toda a sua capacidade? É reduzir custos. Como que tu reduz custos? Fazendo readequação do número de profissionais que tu tem e baixando determinadas despesas. Nesse nosso exemplo, a gente poderia fazer uma desvinculação de 50% da equipe, teoricamente, porque somente a metade da nossa capacidade produtiva foi vendida. Outra situação, para tu não ter prejuízo partindo da premissa que tu vai fazer o mesmo volume de venda, é diminuir a capacidade, isto é, ao invés de colocar as 147 horas, você colocar, por exemplo, somente 74, 80 horas, mas sem reduzir os custos. Você está dizendo assim, olha, eu tenho 2 profissionais, mas esses 2 profissionais trabalham somente por um. Por que isso é muito perigoso? Porque de fato o teu valor de hora aumenta muito e você não fica mais competitivo no mercado. Por isso, diminuir custos ou vender mais sempre é a melhor solução. No entanto, uma delas se torna um pouco mais fácil, mas ao mesmo tempo mais traumática. Mas qual o embasamento técnico para utilizar o RKW? É somente o Rafael que utiliza o RKW? É somente a Roadprint que utiliza? Vamos entender um pouco mais? Bom, a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica recomenda e estimula fortemente a utilização do método RKW. E mais, ele recomenda orçar pelo custeio integral e administrar, gerenciar pelo custeio marginal, que nós conhecemos como custeio direto, que é o que nós na Roadprint chamamos de método híbrido, que é o que nós utilizamos. Quem mais? No Congresso Brasileiro de Custos, que ocorreu em 2019, foi publicado um artigo que se chamava assim: Alocação de Custos na Indústria Gráfica, uma abordagem conceitual.
Esse artigo foi escrito por Eniel do Espírito Santo e ele fala que método de apropriação pleno ou RKW utilizado na indústria gráfica, quer dizer, o artigo dele mostra que esse é o método utilizado oficialmente por essa indústria. O que mais? Ele justifica a utilização do sistema de custeio pleno no segmento gráfico devido ao seu aspecto marcante de produção sobre encomenda. Você pode estar se perguntando, mas quem é Eniel do Espírito Santo para apresentar um artigo sobre metodologias de custeio, especificamente o RKW para a indústria gráfica? Além de graduado em administração, ele é mestre em gestão integrada de organização pela Universidade Estadual da Bahia, com o título Gestão de Custos na Indústria Gráfica como ferramenta de gestão, isso pasmem, já em 2004. Além disso, ele tem doutorado e especialização na área de custeio. E aí surgem dúvidas frequentes, muito questionada por consultores, até por outras pessoas, e que eu gostaria de trazer para você para acabar de vez com possíveis dúvidas acerca do RKW. Vamos ver? O RKW funciona para comunicação visual também? E a resposta é sim. A indústria gráfica, pelo fato dela utilizar, se deve a uma característica de o produto ser altamente personalizado e por encomenda. Fato esse que se vê ainda mais acentuado na comunicação visual. Então, digamos, não é porque a indústria gráfica utiliza que não seria recomendado para comunicação visual. São características da indústria gráfica, de forma geral, que fez com que o RKW se tornasse tão importante para essa grande indústria. E essa característica é o fato de produtos personalizados sobre encomenda. Se eu ficar alguns dias sem vender, o custo de algum centro, ele ficará mais caro? Eu vi esse comentário sobre um profissional da área falando exatamente esse termo. Isso é uma aberração total. O que ocorre? Não significa que tu pode fazer uma venda no mês só, se tu quiseres. O teu valor de hora vai continuar o mesmo. O que ocorre? Que a perda ocorre não porque tu não fez uma venda em um determinado dia, mas pelo teu profissional ficar parado. E aí não interessa a mão de obra ou a metodologia que tu utiliza, que de qualquer forma a mão de obra parada é perda na certa. Não interessa se tu vai utilizar o método de custeio integral pelo RKW ou pelo custeio direto. Passou hora, essa ela já não recupera mais. Outro questionamento frequente é se eu tenho funcionários que trabalham em mais setores, como cobrar? Bem simples. O que nós devemos fazer é um sub-rateio em relação a um rateio inicial que nós fizemos. Veja, digamos que nós temos o nosso funcionário A. 30% do tempo ele fica no acabamento e 70% na instalação. E o salário dele, digamos que é R$2.000. O que eu faço? Eu pego o custo dele e coloco 30% no acabamento e 70% na instalação. E as horas produtivas também. 30% no acabamento e 70% na instalação. Com isso, eu faço a proporção de hora e de custo dele corretamente em cada centro de custo. Bom, agora vamos falar de uma metodologia relativamente nova para o nosso mercado, que tem surgido muitos questionamentos sobre ela ultimamente, que se chama método de custeio direto. Eu só queria deixar claro que a metodologia de custeio direto ela não é necessariamente nova, ela tem já décadas de utilização, mas basicamente ela considera que não se deve fazer o rateio, lembra lá do administrativo e auxiliar para dentro do produtivo. O método de custeio direto ele acredita que a gente tem que pegar esse valor somente da administração e auxiliar e considerar ele como um índice. Isto é, ele não é um valor específico atribuído e rateado dentro da mão de obra, mas sim um índice. Vamos entender como funciona esse cálculo? Bom, as despesas diretas nós já sabemos que ela é de fácil apropriação. Lembra delas? Matéria-prima, despesas de venda, que são impostos, comissões e cobranças. Mas e a mão de obra, que anteriormente nós considerávamos como os custos fixos e despesas fixas? Essa que é a grande diferença, então, dentro do custeio direto. O que nós precisamos fazer? A mão de obra direta, lembra dos custos
produtivos continuam existindo. Isso é, a despesa que eu tenho com a Mimac, com a Prismajet, o acabamento que nem eu tenho lá no meu RKW, ele continua existindo. A grande diferença é que não há o rateio. Logo, perceba, o nosso valor de hora no RKW é significativamente maior do que no caso do custeio direto. Mas isso não significa que o orçamento vai ficar com um valor menor. Por quê? Porque essa parcela que não estamos considerando na hora, nós vamos atribuir como um índice de margem de contribuição, que nada mais é do que um percentual, 30%, 40%, 50%. No entanto, você precisa ter muita atenção no levantamento dos seus custos, porque diferentemente do RKW, que esse valor é rateado e jogado lá para dentro do custo hora, nesse caso nós precisamos levar em consideração o quê? Um plano orçamentário total juntamente com um demonstrativo de resultado. Isso é, eu tenho que estar alinhando esses dois parâmetros para saber as minhas despesas e entender quanto por cento de fato eu tenho de despesas fixas não relacionadas à venda e quanto que de fato é a margem de lucro que eu tenho ou que eu gostaria de ter. Para isso, eu trouxe para você um demonstrativo de classificação. Isso é, como se fosse um DRE ou um plano orçamentário já resumido. Isso é, não estou discriminando cada uma das despesas, mas eu sei que, neste caso, o meu total de despesa no período de matéria-prima foi R$ 50.800, de despesa de mão de obra direta R$ 33.000, e aí está aqui o meu custo total direto. E aí nós separamos tudo o que é custo fixo, depreciações, que também vai me dar um montante. Fora isso, aqueles nossos custos relacionados à venda, também levantado. E aí nós temos quanto que foi nosso faturamento, nosso índice de contribuição, nosso lucro. Note, isso aqui não é formação de preço. Isso daqui é uma análise do que ocorreu e essa informação nós vamos levar lá para dentro do nosso orçamento. Claro que esses valores, sendo uma empresa fictícia que utilizou os dois métodos. Primeiramente, eu utilizei essa empresa pelo RKW e agora estou utilizando ela para a metodologia de custeio direto. Note que nós temos então o nosso total de custos diretos e nós tivemos um lucro líquido apurado no período, que ficou em 30% para eu conseguir bater com o nosso exemplo lá do RKW. E agora nós descobrimos o nosso número mágico, que é 46,2% de índice de contribuição. Lembra lá que eu falei que nós utilizávamos o RKW para formação de preço e para análise gerencial nós utilizávamos o custeio direto? Está aqui, porque o custeio direto também utiliza um índice de contribuição para analisar o resultado que teve. Agora nós já podemos calcular o nosso preço final de venda pelo método custeio direto. O que nós vamos fazer? Exatamente como nós fizemos para o RKW. Vamos levantar a nossa mão de obra, a nossa matéria-prima e aplicar agora um índice de contribuição. Lembra que no RKW nós estávamos colocando 30% e aqui no custeio direto nós estamos utilizando 46,23%. Porque esse percentual de aproximadamente 16%, ele foi adicionado no índice de contribuição porque ele não está sendo cobrado lá na mão de obra. Lembra que o valor de hora, no caso do custeio direto, ele é inferior ao valor do RKW por causa que não há o rateio das despesas administrativas e auxiliares. Agora, o cálculo do custeio direto para ponto de equilíbrio é exatamente igual ao RKW. Só a gente tem que se atentar que o valor que nós precisamos armazenar vai ser diferente pelo RKW. Por quê? Porque esse percentual de índice de contribuição é diferente. Uma parcela da despesa de mão de obra direta não será considerada no custo fixo. Não significa que é mais fácil tu atingir ponto de equilíbrio pelo custeio direto. É apenas um método diferente, ok? Como sempre, nós utilizamos uma prova real para saber se a metodologia de custeio é eficiente. Qual foi o exemplo que nós utilizamos para o RKW? Um orçamento formando o preço com a capacidade total. É o
o mesmo caso que nós vamos fazer para o custeio direto. Note que o valor de hora está ligeiramente menor do que no RKW e com isso nós temos o quê? O nosso faturamento total, que seria isso, é o nosso orçamento, levando em consideração toda a mão de obra, bem como matéria-prima, aplicando o nosso índice de contribuição de 46% e tendo o nosso preço final de venda. Com isso, eu faço uma comparação com aquele nosso demonstrativo de contas que nós fizemos. E aqui os valores têm que bater. E é aqui que é a nossa prova real. Vamos entender? Veja, nosso preço final de venda de um orçamento utilizando a capacidade total deu exatamente que o valor previsto dentro da nossa previsão orçamentária ou do nosso DRE. O que mais? A nossa margem de lucro que o nosso orçamento utilizando formação de preço de venda nos indicou, que seria 30%, é exatamente o valor previsto na nossa previsão orçamentária. E veja aqui, toda a despesa de mão de obra que nós levantamos lá em cima também é da mão de obra direta. Isto é, os cálculos batem. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas o custeio direto é eficiente? Ele funciona? De fato que sim, isso não há questionamento em relação ao fato do custeio direto ser uma metodologia eficiente ou ineficiente. O que acontece é que nós acreditamos que, com base nas características da comunicação visual, que é formação de preço com produtos sobre encomenda extremamente personalizado, utilizar um indicador externo e não levar as características personalizadas daquela venda vai nos gerar distorções de preço. E isso é um problema. Vamos entender? Vamos calcular e ver na prática essa distorção acontecendo? O que eu fiz? Fiz uma simulação agora utilizando tanto o custeio direto quanto o RKW. Primeiramente, eu estou pegando um adesivo impresso e aplicado numa chapa e nós temos aqui que o custo pelo RKW de mão de obra ficou em R$ 239 e pelo custeio direto R$ 100. A despesa de matéria-prima não modifica, porque ela é uma despesa direta. E aí o que nós temos? Aqui nós temos o nosso orçamento sendo montado utilizando cada um dos métodos, tanto o RKW quanto o custeio direto. Note que os valores de venda ficaram muito próximos e uma das principais diferenças então está lá na margem de lucro e um utilizando um índice de contribuição, ok? Agora eu vou fazer um outro exemplo para provar para você essa questão que eu comentei sobre a distorção de preço quando eu utilizo um indicador e eu não sei as características de fato de cada venda. Eu estou fazendo um exemplo com muita matéria-prima, mas pouca mão de obra. Veja, eu tenho praticamente de 8 a 10 vezes mais matéria-prima do que de mão de obra. Seguindo, aqui nós temos o nosso preço. Olha a distorção que ocorreu aqui pelo custeio direto em contrapartida com o RKW. E por que isso aconteceu? Que no custeio direto o índice ele é geral e não pega as especificidades de cada proposta. Para trazer um outro exemplo, agora eu pego com pouca matéria-prima e muita mão de obra. Isso é, a matéria-prima representa infinitamente menos do que a mão de obra nesse nosso exemplo. E aí nós temos agora onde o RKW apresenta um valor de venda bem superior em relação ao custeio direto. Por quê? No custeio direto, o índice é geral e não pega as especificidades de cada proposta, e o RKW ele valoriza mais o custo de mão de obra, logo o preço de venda tende a ser maior. Por quê? Lembra que aquele índice ele é geral, então ele não consegue identificar que naquele caso especificamente a mão de obra foi mais significativa. Por isso que ele simplesmente coloca um indicador fixo. Mesmo que ele está considerando um valor de hora da mão de obra direta, que são daqueles centros de custos produtivos, aqueles valores rateados que têm uma importância super significativa, ele coloca simplesmente como um percentual de 16,2%. E essa é uma das grandes sacadas que nós e muitos estudiosos optaram por utilizar o RKW
ao invés do custeio direto. Fora isso, os métodos são muito parecidos. Então a conclusão final é o quê? Que os dois métodos são eficientes na formação de preço de venda, mas que nós acreditamos que nas características da comunicação visual, que é a venda personalizada sob demanda, o RKW entrega informações mais precisas em cada produto. Bom, aqui eu preciso que você preste muito atenção nos detalhes que eu vou te trazer daqui para frente. Você já ouviu falar em métodos empíricos? Lembra que eu te falei que somente existem dois métodos de custeio? O integral, que é o RKW no nosso caso, e o custeio direto. E agora eu estou trazendo para ti métodos empíricos. Para a gente entender o que são métodos empíricos, a primeira coisa que eu vou trazer é a definição do dicionário para empíricos. Empírico é um fato que se apoia somente em experiências vividas, na observação de coisas e não em teorias e métodos científicos. Empírico é aquele conhecimento adquirido durante toda a vida, no dia a dia, que não tem comprovação científica nenhuma. E aqui eu abro o alerta. Cuidado com métodos empíricos. Eles podem simplesmente destruir com o teu negócio. E eu vou te mostrar agora o porquê isso pode destruir com o seu negócio. Você, empreendedor, tem que ser extremamente crítico, principalmente na formação de preço de venda. Praticar preço errado hoje é inaceitável. As nossas margens já são extremamente apertadas. Quem dirá tu indicar o preço errado do teu produto para o teu cliente? Vamos entender? A seguir, eu trago para você alguns métodos empíricos que estão sendo utilizados por alguns softwares e consultores do nosso mercado de comunicação visual e que talvez você nem tenha percebido o quão errado e o quão crítico está essa formação de preço de venda. Vamos entender. Este foi um exemplo de um método sendo utilizado em larga escala no nosso segmento. Possivelmente você que está utilizando o método RKW e até o custeio direto, note, esse método aqui foi denominado custeio direto, tá? Mas você vai perceber com tudo aquilo que eu te mostrei agora que isso aqui não tem nada de custeio direto, e sim método totalmente empírico. Então você que utiliza RKW ou até o método de custeio direto pode estar passando um preço e o seu concorrente, o seu parceiro de negócio está apresentando um preço baseado nessa metodologia e você vai se assustar com o que você vai ver aqui, o tamanho do erro que está acontecendo. Então aqui eu peguei um exemplo, aonde eu tenho um gasto de matéria-prima de R$10,37, não interessa se for 1 metro quadrado de adesivo que custava R$10,37. A despesa de matéria-prima neste exemplo está em R$10,37. Bom, e as despesas e os custos fixos, como que joga para cá? Usar, isso é essa metodologia, não é eu que estou dizendo, é essa metodologia sendo utilizada no mercado em larga escala. Usar um percentual dos custos fixos e operacionais com base no faturamento. Por exemplo, digamos que a minha receita é de R$150 mil e o meu total de despesas seja de R$61 mil. Isso é, R$55 mil de despesas mais R$6 mil de depreciações. Com isso, nós teríamos, supostamente, de fato, um percentual de custos fixos de 40,94%. Note que utilizar um percentual sobre o preço final de venda, sim, é uma característica do custeio direto, mas isso não significa que o método utilizado seja um custeio direto. Ele pode ser e de fato é um método empírico e vocês vão perceber o porquê. Bom, vamos continuar o método empírico observado. Aí nós temos esse percentual de 40,94% calculado e aí esse método vai lá e aplica o percentual de 40,94% sobre a matéria-prima. E aqui eu quero que vocês gravem esse número, R$4,25 do percentual de 40% sendo aplicado sobre a matéria-prima, que já eu volto para ele. Isso aqui é um erro absurdo
absurdo sendo aplicado. Ok, vamos continuar. Aí o que acontece? Neste exemplo, está sendo aplicado um percentual de imposto de 8,5%, um markup de 50%, e aí nós temos o nosso custo total de 16,97 e mais um valor de venda aí como preço final de R$ 27,75, indicando uma margem líquida de 38,83%. Outro indicador importante, markup de 50%. Note, nós temos margem líquida e markup. O que acontece? Sempre que nós indicamos um percentual de lucratividade, se você perceber tudo aquilo que nós fizemos anteriormente, todos os cálculos, tanto do RKW quanto do custeio direto, a margem, o indicador é o nosso percentual identificado lá sobre o nosso preço final de venda e sobre o nosso plano orçamentário. O que é colocar 50, 100, 200, 700% de markup? Isso para mim é o famoso parâmetro, aquele antigo, pega a matéria-prima e faz vezes 3, vezes 4. Isso não é metodologia de custeio científica. Isso é metodologia empírica de formação de preço de venda, ok? Então, se a gente voltar e identificar o nosso preço final de venda, somando todos esses indicadores, nós temos o nosso preço de 27,75. Ok. Uma das grandes características que eu te comentei anteriormente sobre o custeio direto é que não tem como nós sabermos a margem de lucro real de cada produto. Eu só consigo ter uma margem de lucro final na apuração no meu demonstrativo de resultado. Por quê? Porque no nosso exemplo de 46,2%, eu não sei em cada produto quanto que é mão de obra e quanto que é lucro. E esse é o princípio do custeio direto. Como tu não sabe a proporção em cada um, tu aplica um percentual e não faz rateio. Por quê? Porque o custeio direto não acredita em rateio. Então, se o método que tu utiliza, o teu concorrente utiliza por meio dessa metodologia que está sendo amplamente utilizado no mercado e esse software diz a margem de lucro, se essa metodologia diz a margem de lucro, é uma margem de lucro inventada, porque o custeio direto, se tu ir lá na bibliografia e pesquisar, ele deixa muito claro que não tem como saber essa informação, ok? Bom, tu lembra daquele erro absurdo? Vamos dar uma olhada? Veja, se o percentual que eu calculei dos 40% é sobre o nosso faturamento, sobre o nosso valor final, no caso de R$150 mil, ele jamais vai poder ser aplicado sobre o percentual de matéria-prima, porque esse percentual é sobre o valor final, neste caso deveria ser da venda, mas é sobre o nosso faturamento. Tu aplicar ele sobre a matéria-prima é um erro matemático primário. Vamos entender o porquê e o impacto que isso gera na nossa formação de preço? Olha só, então eu estou aplicando aqui esses R$4,25, que é os 40% sobre o preço de matéria-prima. Então olha só, eu vou fazer uma prova real para ver se o método é eficiente. Vamos entender se o método é eficiente? Ora, se o meu preço final de venda ficou em R$ 27,75 e o meu faturamento, a minha receita que eu utilizei como base é os meus R$150 mil, dividindo um pelo outro, por via de regra, se eu fizer 5.405,4 vendas iguais a essa, eu atingi o meu ponto de equilíbrio e eu vou ter uma margem de lucro prevista. Concorda comigo? Então tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas minhas despesas e custos rateados. Lembra que essas despesas e custos rateados é dos R$61 mil. E esse é o valor que eu joguei um pouquinho na minha venda, que nesse caso aqui desse método empírico é R$4,25. E esse é o valor que a cada venda eu vou cobrar e no final do mês eu faturo R$150 mil e eu pago o meu total de despesas, correto? Então tá, vamos ver se isso vai acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os meus 4,25 pelas minhas 5 mil vendas e pasmem, olha o valor armazenado, R$22.972. Um erro, isso é, esse método empírico, ele simplesmente deixou de resgatar R$38 mil. E aqui está a nossa prova real, como eu utilizei
tanto no RKW quanto no custeio direto, que esse método simplesmente não funciona. Por quê? Porque ele é um método empírico. E um dos erros, eu nem estou questionando o fato do custeio direto não ter todas as características que a comunicação visual necessita. Eu estou falando que esse método, além de não ser o custeio direto, ainda está calculando totalmente errado o preço final de venda, fazendo que você venda o seu produto a um preço inferior e não atinge o ponto de equilíbrio. Lembra do custeio direto? Olha como as coisas batem. Aqui eu peguei uma venda qualquer e eu sempre gosto de trazer isso. Se você ficou com dúvida, pega a calculadora, volta o vídeo, recalcula, olha o que os dados que eu estou trazendo para te ver como eles batem ou não batem no caso do nosso método empírico que essa empresa está utilizando. Vamos entender? Aqui eu estou pegando o nosso método de custeio direto, que eu usei anteriormente, e peguei uma venda qualquer. Essa foi a primeira venda que eu fiz lá no nosso exemplo. Então está aqui. O nosso preço final de venda ali ficou em 863,63 e o faturamento naquele nosso demonstrativo de contas lá, nosso plano orçamentário, lembra que ficou R$287 mil. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio que eu fiz anteriormente, eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar esses 287 mil, vou dividir sobre o meu preço final de venda calculado e ele está me dizendo que para eu conseguir supostamente atingir o meu ponto de equilíbrio, se eu fizer 333,36 vendas, eu vou conseguir atingir meu ponto de equilíbrio. Então, eu vou multiplicar pelo meu índice de contribuição de 46,23% e eu vou ter o valor armazenado de R$133 mil. Note, é exatamente o valor previsto lá dentro dos meus custos do meu plano orçamentário. E aí tu percebe como o método funciona perfeitamente. Indiferente se ele é o custeio direto, que é o que a gente não utiliza para formação de preço de venda, e sim para análise gerencial, tanto se eu utilizar o RKW, que é o que nós utilizamos para formação de preço de venda. Note que a diferença entre os dois é muito pequena. Está apenas vinculado aos custos fixos não produtivos e não um método totalmente empírico sem embasamento técnico algum. Então, outros fatos relevantes e perigosos sobre métodos empíricos que eu levantei nesse exemplo que está sendo amplamente utilizado no mercado. Custeio direto não faz rateio e aqui eu trago um artigo desenvolvido pelo professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele diz assim, aspectos atuais do método de custeio direto. Então aqui eu estou pegando um artigo sobre o custeio direto, ok? Em oposição ao método de custeio direto, encontra-se o método clássico e tradicional do custeio integral, também custo completo ou total, pelo qual todos os custos da empresa são apropriados ao produto. Os custos fixos são imputados ao produto mediante um dos métodos calculatórios de alocação ou rateio. Aqui o artigo está nos dizendo que quem utiliza rateio é RKW, é custeio integral. Custeio direto não faz rateio. E esse método empírico fala que utiliza custeio direto, mas faz rateio. As coisas não batem. Que mais? Custeio direto não usa valor de hora geral. E esse foi um dos maiores absurdos que eu já vi, aonde o método da formação de preço recomenda a utilização de um valor de hora geral. Isto é, tu concorda comigo que tu tem um setor de instalação e tu tem um setor de acabamento? Digamos que a média salarial da tua equipe de instalação e aplicação seja R$2 mil por mês. Já o teu setor de acabamento seja R$1.200. Tu acha justo tu cobrar o mesmo valor de cada um? O custeio direto também acha que não. Custeio integral, RKW, também não. Por quê? Porque o que se deve fazer é levar o custo fixo não operacional, no caso do custeio direto, para um percentual e não tu calcular um valor de hora totalmente geral. Isso não existe em nenhuma literatura, isso não é utilizado, ok? No índice de contribuição não entra despesas de mão de obra direta.
direta. E aí, lembra dos cálculos onde é que o método esse empírico utilizava lá 150 mil reais e aí pegava uma divisão lá dos 61 mil reais que eram as despesas fixas, mais operacionais, mais as depreciações. E aqui eu também pego o mesmo artigo desse professor da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, trazendo os aspectos do custeio direto. O custeio direto do produto impõe-se consequentemente da matéria-prima, dos salários diretos, do imposto sobre circulação de mercadoria a pagar, comissões percentuais de venda e mais algumas parcelas, todas elas rigorosamente proporcionais aos números de unidades transacionais do produto. O que significa? Tu pegar a despesa operacional direta, por exemplo, o salário do impressor, e tu dizer que ele é um percentual de índice é abominável, não é isso que o custeio direto fala. Ele diz que a parcela administrativa e auxiliar, que não tem como eu saber que percentual eu jogo em cada um, deve ser geral, mas as despesas diretas têm que ser colocadas. E esse método simplesmente pega tudo e faz um percentual. E aí ele faz uma contribuição, para mim, que é um absurdo. Mas se eu pegar e quiser colocar um valor de hora na minha venda, eu desconto a parcela operacional desse meu valor para não ser dobrado. Novamente, essa é uma informação totalmente empírica, não tem lógica alguma, é simplesmente um emprego errado do método de custeio direto. Bom, markup para trabalhos pequenos é uma falácia. Tá? E eu ouvi muito isso, muitos clientes comentando que é o seguinte: quando o trabalho é muito pequeno, eu preciso colocar um markup maior, 600%, 700%, porque senão o nosso preço fica muito pequenininho, 6 centavos, 60 centavos um adesivo de 20 por 20. Isso é totalmente absurdo, porque a gente tem que entender o que são perdas e setups. Quando a gente levantar isso em consideração, a gente basta aplicar somente a nossa margem de lucro já conhecida ou o nosso índice de contribuição no caso do custeio direto. Vamos ver um exemplo? Aqui eu trago para você um adesivo impresso bem pequenininho, 20 por 20, uma unidade. Nota, eu estou fazendo o mesmo orçamento tanto pelo método custeio integral RKW quanto pelo custeio direto. E aqui eu disse que eu gastei 18 minutos de impressão, 5 minutos para refilar e 0,37 metros quadrados do adesivo. E você pode estar se perguntando, nossa, mas 18 minutos de impressão é muito. Não, porque só de setup eu tenho uma quantidade enorme até interpretar o job, carregar arquivo, quiçá adicionar a mídia, mas de produção, se é de impressão, ok, vou ficar 1 minuto imprimindo esse trabalho, por exemplo. A mesma coisa acontece com o refile e a mesma acontece com a mídia. O consumo de mídia, se eu for imprimir somente esse trabalho, vai ser muito baixo, mas a perda é significativa. O que ocorre é que muitos métodos, muitos softwares, até consultores, eles não levam em consideração corretamente as perdas e os setups. Por exemplo, tu colocar que uma perda de setup de mão de obra é 5%, ela tende a ser um absurdo, porque quando o produto é muito pequeno, a perda vai ser muito pequena e não supre a necessidade. Quando o trabalho é muito grande, tu colocar 5% de perda, a perda vai ficar muito grande e o teu preço inviável. Por isso que nós temos que analisar caso a caso e aplicar esse percentual, esse índice, esse valor de acerto, de ajuste, de perda corretamente. E aí o que ocorre? Se eu pegar, note as despesas lá, que eu levantei os custos totais, tanto pelo RKW, R$20 de mão de obra, quanto para o custeio direto, e eu aplicar esses valores sobre a minha formação de preço e botar os 30% no caso de margem do RKW, os 46% no caso do indicador do custeio direto, eu tenho um preço super condizente com a realidade. Veja que o valor do metro quadrado ficou super alto, mas porque eu não estou preocupado com o valor do metro quadrado, eu estou preocupado com meus custos. E eu te digo assim, se um cliente chegasse para ti e te pedisse um adesivo desse tamanho, vale a pena, porque tu levantou os custos. Se tu disser assim, não, mas eu levo mais tempo ainda, tu coloca mais esse tempo e dá o preço final. Se chegassem 1.000 clientes te pedindo um adesivo igual a esse, 1.000 artes diferentes, 1.000, não linha de produção, cada um individual vale a pena, porque tu colocou os teus custos. Então aqui não está um conceito de vale a pena ou não vale a pena. O correto é levante os custos reais, aplique uma metodologia de custeio eficiente e tu tem o teu preço final de venda.
ok? Outro fato muito determinante é sobre as horas produtivas. Horas produtivas não é 220 horas menos 20% de horas não produtivas. Isso é total absurdo. Tu tem que entender, talvez as pessoas não entendam o que é o conceito de descanso semanal remunerado, mas tu precisa identificar e descontar todos os indicadores. No nosso caso, questione esse valor 147 horas. Não é esse o de você, é 140, é de 160? Ok. Mas calcule a sua. Utilizar 220 menos 20% é total absurdo. Ninguém faz isso. O total aqui deu 176 horas usando esse exemplo de 220 horas menos 20%. A diferença deu de 29 horas por mês. Vamos entender o problema que isso gera lá no teu resultado final do teu trabalho? O que nós vamos fazer? De fato, tu vai acabar cobrando um valor de hora mais baixo porque tu acredita que vai poder trabalhar mais horas e tu não vai conseguir atingir o teu ponto de equilíbrio. Porque lá no final ele não vai conseguir trabalhar 176 horas, ele só vai trabalhar 147 horas. E aí essa diferença das 29 horas, sabe de onde é que ela vai sair? Do teu lucro. Vamos ver? Então tá, eu peguei o nosso exemplo prático do custeio direto lá com a nosso plano orçamentário, nosso demonstrativo de resultado. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou diminuir uma redução sobre o valor cobrado de 29%. Veja, o valor estava lá 33 mil reais, como eu não vou conseguir cobrar todas as horas, meu valor de hora está reduzido em 29%, o que eu fiz? Eu reduzi esse valor de cobrança de 29% e mandei formar o meu preço, considerando a capacidade total, que é sempre o exemplo que nós utilizamos para fazer a prova real. O que ocorreu? Utilizando 147 horas, a minha margem de lucro é 30% e botando os mesmos 30% supostamente, mas prevendo uma capacidade produtiva irreal, a minha margem de lucro final caiu em 24,1%. Simplesmente essa empresa perdeu 25 mil reais de lucro porque ela calculou a capacidade produtiva errada. Por isso que eu digo que você tem que ser crítico, questione, não aceite o porquê, ele tem que estar sempre dentro da sua gestão. Questione. Nós da Roadprint estamos sempre abertos a questionamentos sobre a nossa metodologia que nós utilizamos na formação de preço de venda. Questione o método que você utilize, porque ele pode ser o grande problema do seu negócio. Outro detalhe que eu vi ser utilizado é sobre a questão do ponto de equilíbrio. A gente precisa entender o que é ponto de equilíbrio e o que é DRE. O que acontece? Como nos exemplos anteriores, o que a gente fez? Tanto no RKW quanto no custeio direto, nós utilizamos a formação de preço de venda e lá no ponto de equilíbrio nós provamos que o método é eficiente. E aí eu vejo alguns métodos sendo utilizados que quando tu faz toda a tua formação de preço de venda e aí chega lá no ponto de equilíbrio onde é que tu prova que o teu cálculo está certo, o cara troca o ponto de equilíbrio por demonstrativo de resultado. Isso é, ele vai lá, pega aquilo que foi pago do contas a pagar, pega aquilo que foi recebido do contas a receber e diz que aquilo ali é ponto de equilíbrio. Gente, pergunte para o seu contador se isso é ponto de equilíbrio. Isso é demonstrativo de resultado. Ponto de equilíbrio, ele tem que ser baseado na tua venda, na tua capacidade produtiva, na tua formação de preço de venda. Uma coisa é ponto de equilíbrio, outra coisa é demonstrativo de resultado. Você está me entendendo? Então, essa é uma grande diferença. Utilizar um DRE como ponto de equilíbrio é errado. Tu vai me dizer, não, mas o DRE é muito importante. Concordo plenamente, só que cada um traz uma informação diferente. Você precisa, para o ponto de equilíbrio, levar em consideração as suas despesas geradas e vendidas ao longo do mês. Não utilizar fluxo de caixa. Por quê? Vou te dar um exemplo. Aí tu teve um mês terrível de venda, não vendeu nada, e aí tu tinha 3 meses atrás feito uma super venda, mas tu tinha feito uma previsão em termos de planejamento com o seu cliente de forma de pagamento de 3 meses. Tinha sido uma venda espetacular. Aí você vai dizer que esse mês você atingiu o seu ponto de equilíbrio de venda, por exemplo. Claro que não, esse mês foi horrível. E isso vai refletir lá na frente do teu demonstrativo de resultado daqui a pouco, daqui 1 mês, 2 meses. Então, para ponto de equilíbrio, nós não utilizamos movimentações financeiras. É utilizado dados relacionados à venda, ok? E aí, por fim, eu trago uma super reflexão. Pensem muito sobre isso. Sempre as informações precisam
bater. Sempre. Toda vez que aquilo for muito oculto, eu pego daqui, jogo ali e dá e não, porque daí tu tem que pegar uma média. Gente, cuidado. Os números precisam bater sempre. Desconfie, questione, se aprofunde, vá em biblioteca. Hoje existem livros aos montes explicando sobre metodologias de custeio. Estude para poder questionar. Entenda que talvez a metodologia que a tua empresa está utilizando, ou a ausência dela, ou um método empírico no software que tu está utilizando, ele pode ser o grande câncer da sua empresa. Sabe aquela velha história que tu diz assim, mas aquele cara tá queimando o preço? Se tu utilizar essa metodologia, o cara que tá queimando o preço é você. E tu nem tá sabendo disso, porque o teu software, o teu sistema, o teu consultor tá te mandando cobrar um preço inferior ao que deveria. Atente-se a isso. Muito obrigado.